Bom dia, pessoal. Meu nome é Ana Carolina, eu sou aluna de doutorado em Química aqui na Universidade de Xinchu e hoje eu queria apresentar um pouquinho para vocês sobre a nossa universidade. Bom, o que significa Xinchu? Xinchu é o antigo nome da província de Nagano, que é localizada aqui bem na região central do Japão, aproximadamente umas 2 horas de Tóquio. É uma região muito bonita, com diversos pontos turísticos, uma parte histórica e de artes muito interessante e rica. Comentando um pouquinho sobre o perfil da universidade, ela é separada em 8 faculdades de graduação e 5 escolas de pós-graduação separadas em 5 campos. E emprega 1.100 funcionários entre professores e funcionários em geral e tem um corpo docente de aproximadamente 11.000 alunos, incluindo 300 alunos internacionais que vêm aqui tanto para estudar língua e cultura japonesa, quanto graduação, quanto pós-graduação, por exemplo, no meu caso. Então, os campos são separados no campus de Matsumoto, os campos de Engenharia e Educação na cidade de Nagano, o campus de Agricultura e Agronomia na cidade de Ina e o campus de Faculdades Têxtil na cidade de Ueda. E o campus de Matsumoto engloba todas as outras faculdades. Então, como já dito, as escolas de graduação são separadas em 8. Eu vou passar daqui a pouquinho uma por uma delas mais detalhadamente. E as escolas de pós-graduação são separadas nas escolas de mestrado, envolvendo tanto ciências sociais e humanas, educação, ciência, tecnologia e medicina, e a pós-graduação, que seria o doutorado, que engloba diversas áreas. Comentando um pouquinho sobre as graduações uma por uma, a faculdade de artes não é as artes visuais que a gente está acostumado no Brasil, mas é como se fosse uma grande faculdade de humanas, mais equivalente à nossa no Brasil, que engloba desde filosofia, sociologia, histórias, toda a parte de linguística, literatura e cultura propriamente dito. A faculdade de educação, que é principalmente para quem quer se tornar professor para dar aula em escola de nível fundamental. A faculdade de economias e direito, é interessante pontuar aqui que já tem parceria da nossa universidade com universidades no Brasil, por exemplo, a USP, e aqui foi um encontro que foi realizado em São Paulo alguns anos atrás. A faculdade de ciências, que engloba todas as ciências puras, por assim dizer, de química, física, matemática, biologia, geologia e ciências do meio ambiente. E a escola de medicina, que engloba também todas as outras ciências de saúde, como enfermagem, terapia ocupacional e entre outras. Faculdade de Engenharia, que é mais voltada para ciências da computação, eletrônica, ciências dos materiais e arquitetura. A Faculdade de Agronomia, que pega toda a parte de biotecnologia também, parte de estudos de animais e algo como se fosse o nosso equivalente com a nossa engenharia de florestal e engenharia ambiental. E a Faculdade de Ciências Têxteis, que é um campus multidisciplinar, que tem desde biologia aplicada, parte de robótica, química materiais, e essa engenharia Kansei, que não tem bem uma tradução, mas é como se fosse uma engenharia dos sentimentos, que é principalmente para desenvolvimento de roupas mais tecnológicas, como que tem bloqueação de raios ultravioleta, por exemplo. Comentando um pouquinho como é que é o dia a dia e a inter-relação entre os alunos, tanto japoneses quanto outros alunos da comunidade internacional, a universidade possibilita, disponibiliza, por exemplo, grupos de conversação em inglês, que ultimamente estão sendo realizados de forma remota. Então, a gente tem toda essa interação muito interessante, não só com a cultura japonesa, mas também com diversas outras culturas de vários outros países. Então, é um momento muito enriquecedor. Além de poder participar de atividades extracurriculares, como os grupos de esporte, grupos de música e de dança, de forma gratuita aqui na universidade. Interessante comentar também que a universidade tem toda uma proposta muito grande para a questão em volta com o meio ambiente. E comentando um pouquinho mais sobre a parte da pós-graduação, a gente não vai entrar em detalhes em um por um, porque são diversas áreas, mas tem pesquisas tanto na parte de ciências de materiais, ciências biomédicas, ciências aeroespaciais, e existe uma grande interação tanto entre a universidade e a comunidade local, universidade e indústria, e universidade e
outras cooperações internacionais. Então, é interessante, a gente vai deixar depois o link para vocês daí entrarem e darem uma procurada nas que vocês têm interesse. Também tem uma grande ligação com a universidade, com a prefeitura local, por exemplo, com o Global Open Innovation. Com relação ao suporte que é disponibilizado para os alunos, aqui tem o que a gente chama de GEC, que é a central que está todo o suporte para os alunos internacionais, desde o suporte para a obtenção de visa, do visto, quer dizer, desculpa, como a possibilidade de se ter um tutor pessoal que ele vai te ajudar tanto na parte do dia a dia, quanto da parte da universidade, vida na universidade. Tem também, de forma gratuita, suporte de saúde mental e aula de língua e cultura japonesa. Além de que tem a possibilidade de estágio em companhias japonesas e estão num programa muito interessante para caso você tenha interesse de trabalhar aqui no Japão depois de estar formado, tem todo o suporte dentro da universidade com a comunidade local, além de cartões de desconto para diversas atrações turísticas, então bem interessante. Com relação às taxas para a entrada na universidade, tem taxas de aplicação, admissão e anuidade. Aqui estão os preços em japonês, em ienes, e os valores para dólar estão um pouquinho aproximados. É interessante dizer que tem um abate, pode ter-se um abate entre 50% até 100% de abate. E tem as bolsas disponibilizadas dentro da própria universidade, tanto para graduandos quanto para pós-graduandos. Mas existem também outras maneiras de obter bolsas para vir aqui para a universidade, como o do Ministério da Educação japonês, o MEC, quanto da JICA, e às vezes até para pós-graduações sanduíches pela própria CAPES. Então a universidade tem parceria com essas instituições também, que é bem interessante. Com relação à moradia e custos de vida, o campus de Matsumoto e o campus de Nagano tem a acomodação, o alojamento dos alunos internacionais, no qual o aluguel é bem mais barato e o quarto ele é tudo incluso, com banheiro, cozinha individuais. E o custo de vida é aproximadamente entre uns 30 a 40 mil ienes por mês, um pouquinho mais alto no inverno, que aqui é um inverno um pouco rigoroso. E as acomodações são bem perto da universidade, entre 5 e 10 minutos a pé. E é muito mais barato o custo de vida aqui do que em outras cidades grandes aqui do Japão. Bom, aqui estão os links que eu tinha comentado com vocês um pouquinho antes, que nesses links vocês podem ter acesso a quais tipos de pesquisas são realizadas aqui na universidade e os professores também, então vocês podem até entrar em contato direto com os professores que você tem interesse na pesquisa. E aqui embaixo tem os links, caso vocês tenham mais interesse em saber como que são o processo para admissão, tanto na pós-graduação quanto na graduação. Então, é interessante vocês darem uma olhadinha aqui. Finalizando a nossa apresentação com uma mensagem do nosso presidente aqui da instituição, não só a universidade em si, mas toda a região de Shinshu praticamente é o nosso campus, e a gente tem uma cooperação muito forte com a comunidade local, e a gente pretende cada vez mais ir ampliando esses esforços únicos para uma escala global também. E a gente espera que vocês considerem a nossa universidade como a primeira opção de vocês, porque aqui é um lugar muito agradável, gostoso de se morar, e a universidade te traz oportunidades únicas e incríveis. Caso vocês tenham interesse, mais alguma questão que ficou, se vocês quiserem mais alguma informação adicional, por favor, entre em contato através desse e-mail com o Global Educational Center, com o GEC, para qualquer dúvidas. Bom, muito obrigada por terem assistido até aqui e espero ver vocês aqui no Japão em breve. Muito obrigada!